Olá, amigo. É muito bom estarmos juntos novamente. Irmão, quando você olha para uma pessoa que passou a vida inteira fazendo coisas erradas, maldades, e você, de repente, tenta imaginar essa pessoa como um candidato ao reino do céu, você consegue pensar nisso? Você consegue olhar para alguém que, quem sabe, passou a vida inteira fazendo só coisas que não deviam e imaginar essa pessoa como estando no lar eterno? Às vezes é muito difícil, né, pensarmos assim. E hoje eu quero estudar com você um pouquinho a respeito disso. Será que é possível alguém tão ruim, tão maldoso, ainda assim ser transformado e poder estar no céu? Quem sabe essa mensagem seja uma mensagem de esperança para alguém que está me ouvindo e quem sabe está se sentindo perdido. Quem sabe está sentindo que não merece o céu. Hoje eu convido você a ficar comigo até o final, para que você entenda o que a Bíblia tem a dizer para você. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, tá? Convido você a se inscrever, também a compartilhar esta mensagem, porque ela pode ser uma mensagem importantíssima para quem sabe muita gente que também está passando por essa angústia de não saber se Deus pode perdoá-la, se Deus a ama, se Deus pode salvá-la. Então, depois que você assistir o vídeo inteiro, também compartilhe para que mais pessoas entendam a grande vontade e amor do nosso Deus. Convido você que tem Bíblia a abrir a Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo 21, versos 1 a 6. Diz assim: Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Sua mãe chamava Efzibá. Fez ele o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios que o Senhor expulsara de suas possessões, de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, havia destruído. E levantou altares a Baal, e fez um poste ídolo, como fizera Acabe, rei de Israel, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito em Jerusalém, porém o meu nome. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens, era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor para lhe provocar a ira. Este era Manassés. Quando nós estudamos um pouquinho a respeito da vida de Manassés, nós podemos dizer assim que Manassés ele não era aquele pecador comum, digamos assim, né? Porque Manassés ele era extremamente maldoso e as suas maldades e seus pecados eram tantos que Manassés, segundo nos diz 2 Reis capítulo 24, verso 3 e Jeremias capítulo 15, versos 1 a 4, nos diz que as maldades de Manassés foram tantas que ele chegou a ser responsabilizado pela queda do reino do sul. Manassés chegou ao ponto de queimar o seu filho em sacrifício a um deus pagão. Você consegue imaginar você fazendo tal atrocidade? Queimando, sacrificando o seu filho? Manassés fez isso. Apesar de terrivelmente mau, Manassés teve o reinado mais longo da história de Judá e Israel. E isso aqui dá um certo nó, né, na nossa mente. É difícil compreender como é que muitas vezes o mal consegue prosperar tanto tempo. E esta é muitas vezes a indagação de muita gente, e muita gente perde a fé, porque não consegue entender como é que o mal consegue prosperar. Manassés, o pior rei que já passou, um dos piores reis, teve o reinado mais longo, 55 anos. No tempo do reinado de Ezequias, pai de Manassés, o reinado começou a passar por um período onde Deus era o único Deus. Manassés promoveu ali muitas mudanças, Ezequias promoveu muitas mudanças. Ezequias, ele reconstruiu, restituiu a adoração a Deus, ele levou o povo a adorar a Deus,
Ezequias era piedoso, ele destruiu os altares pagãos, enfim, ele promoveu uma reforma, um reavivamento em toda a nação. Manassés acompanhou toda a obra que o pai dele tinha feito. E aqui é que surge mais uma outra questão difícil de responder. Como é que Manassés, mesmo observando seu pai, fazendo tudo que era certo, tudo que era bom, conseguiu ser tão mal? E às vezes a gente que é pai tem essa angústia, né? Eu sou pai também. A gente fica com essa angústia de educar nossos filhos nos caminhos de Deus, de ensinar sobre Deus para eles. E muitas vezes a gente vê tantos pais angustiados. Eu mesmo, na minha vida ministerial, conversei com tantos pais que se questionaram como é que pode, eu sendo cristão, participando da igreja, meus filhos abandonaram a fé e hoje não querem saber, fazem tanta coisa ruim. Isso aconteceu com Ezequias e Manassés. Ezequias, um rei tão bom, teve um filho tão mau. Manassés, depois da morte do pai, quando ele assumiu o trono, ele reconstruiu os altares pagãos que seu pai havia destruído. Manassés ainda colocou ídolos dentro do templo, dentro da casa de Deus, como eu li ali em 1 Reis, capítulo 21, verso 3, e como aparece também em 2 Crônicas, capítulo 33, verso 7 e verso 15. Manassés chegou a queimar o seu próprio filho, como eu já mencionei, e consultava astrólogos, magos, adivinhos, feiticeiros. Manassés fazia o que era mal, provocava a ira de Deus. Eu creio que se nós parássemos a história de Manassés neste ponto, nós olharíamos para ele e diríamos assim: Manassés está perdido. Manassés não tem solução. Ele é um caso perdido. Talvez você já tenha olhado para algumas pessoas e tenha dito isso. Essa pessoa não tem jeito, ela não tem salvação. Ela é incorrigível, ela está perdida. Quem sabe até mesmo você olha para você e em algum momento já disse ou está dizendo: para mim não há mais solução. Eu sou um caso perdido. Se Manassés conseguiu mudar, será que você não consegue? E olha o que acontece interessante na vida de Manassés. Manassés, ele foi abandonando a Deus, foi deixando a Deus de lado. E quanto mais Manassés ia abandonando a Deus, mais as suas maldades foram crescendo. E isso justamente acontece com todo ser humano. Quanto mais longe de Deus nós vamos, mais maldades e pecados vamos cometendo. Não há limites para a maldade quando o ser humano abandona a Deus. Só que também há uma outra questão. Quanto mais nos afastamos de Deus, mais difícil é a maneira como Deus vai usar para nos buscar. E quando eu digo mais difícil, eu não digo impossível, eu digo mais difícil mesmo. Sabe? E eu digo porque eu acredito que Manassés teve muitas oportunidades para entender o chamado de Deus e aceitar o chamado de Deus. Mas ele ia pouco a pouco tentando silenciar a voz do Espírito Santo chamando. A escritora cristã Ellen White, ela diz que Manassés, ele tinha uma forma de silenciar toda voz de desaprovação. Quando alguém falava alguma coisa para Manassés que ele se sentia reprovado, ele tratava de silenciar aquela voz. E provavelmente Manassés tenha silenciado a voz do profeta Isaías. Segundo a tradição, diz que Manassés mandou colocar Isaías dentro de um tronco de árvore e serrar Isaías ao meio. Assim era Manassés, maldoso ao extremo, e tentava silenciar todo aquele que vinha para reprová-lo, para mostrar a respeito de Deus para ele. E quem sabe você conhece alguém assim. Eu tenho um amigo que é assim. Quando a gente vai falar para ele de igreja, ele já muda de conversa, já diz assim: olha, eu não quero saber disso. Se vê você vindo na rua, já atravessa para o outro lado. Se vê o teu número no telefone, já desliga. Fica fugindo. Manassés era assim. Manassés fugia e quando não podia fugir, silenciava a pessoa.
E Manassés estava afastando-se dia a dia de Deus, mais e mais de Deus. E agora, até onde Manassés podia ir e Deus ainda assim o alcançar? Até onde nós podemos ir e ainda assim Deus nos alcançar? Sabe que é muito difícil responder essa pergunta, porque eu creio que não há limites para o alcance de Deus, não há limites para o amor de Deus. A grande questão é, Deus pode nos alcançar em qualquer lugar, por mais longe que eu tenha ido. Mas, à medida que eu me afasto de Deus, muitas vezes mais drástica é a maneira como Deus nos busca. Você quer ver um exemplo? Muitos de nós têm uma vida cristã, digamos assim, razoavelmente boa. Nós vamos à igreja, estudamos a Bíblia, oramos, procuramos conviver bem com as pessoas. Podemos dizer assim que somos cristãos, bons cristãos. Mas até mesmo bom cristão erra, comete pecados, tem suas falhas. Isso é normal, porque infelizmente, enquanto nós vivermos neste mundo, temos uma luta contra uma natureza pecaminosa que nos impulsiona, que nos chama para o pecado. E quando nós pecamos, o Espírito Santo vem, fala com a gente, reconhecemos o nosso pecado, oramos, pedimos perdão e a vida continua. É simples, é fácil de Deus chamar e nós ouvirmos. Só que há vezes que as pessoas vão se afastando, e aí já torna bem mais difícil a maneira como Deus tem que usar para que nós possamos entender. Eu vejo como foi a maneira como Deus usou para que Manassés o ouvisse. O livro 2 Crônicas, capítulo 33, verso 10 e 11, diz assim: Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos, pelo que o Senhor trouxe sobre eles o príncipe do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Manassés teve que ser chamado de forma drástica. Agora, o rei da Síria vai até Manassés, o aprisiona, e não só o aprisiona, mas era costume naquela época pegar os prisioneiros, furar os seus lábios e nariz. E esse furo na parte superior do lábio e no nariz se passava um gancho por aqui, uma argola. E então se colocava um gancho e correntes e agora levavam o prisioneiro de arrasto como um animal para o seu cativeiro. E isso aconteceu com Manassés. Manassés foi assim levado para a Síria, como um animal cativo, preso, perfurado, humilhado. E por que razão? Porque não atendeu o chamado de maneira simples quando Deus o fez. E aí então alguém pode ler isso e pensar assim: ah, mas Deus então é mau, Deus é vingativo e castiga a pessoa se ela não atende o chamado dele, não aceita o chamado dele. Não, não é bem assim não. Embora seja verdade que quando nos afastamos de Deus, podemos sim colher as consequências das nossas escolhas, aqui a tragédia na vida de Manassés, ela não foi um momento de ira ou vingança de Deus, mas sim um momento de chamado de Deus. E talvez esse seja mais um ponto difícil de se entender aqui nessa história, porque aquilo que para Manassés parecia ser a sua morte, na verdade foi o seu ponto de virada, foi o seu chamado para a vida. E muitas vezes nós não entendemos por que a gente sofre tanto, não é verdade? E a gente se questiona: será que Deus não me ama? Será que Deus esqueceu de mim? Será que Ele não me ouve? Mas será que nós já paramos para pensar da mesma maneira que Manassés? Será que não é essa a maneira que Deus está usando para me chamar? Para que este momento trágico se torne no meu momento de bênção e de vida? Quando nós olhamos a vida de Manassés, eu imagino que Manassés via o pai dele fazendo as coisas certas e ele era chamado pelo Espírito Santo
com os atos do pai. Quando o profeta Isaías falou com Manassés, foi mais uma maneira que Deus tentou chamá-lo de uma maneira simples, amorosa. E talvez tenham tantas outras maneiras que Deus usou para chamar Manassés, mas ele não atendeu a nenhuma. Então, por não atender os modos simples que Deus usou para chamar Manassés, Deus teve que usar de forma drástica. Muitas vezes, Deus também nos chama de forma simples. Usa um amigo, usa o pastor, usa o ancião, usa uma pessoa da igreja, usa um programa de TV, um rádio, um folheto, não importa. Deus pode usar qualquer maneira. É uma maneira simples, amorosa de Deus para nos chamar. Só que quando eu vou teimando, dizendo não atendendo aos chamados que Deus nos faz, talvez a única maneira que Deus vai conseguir chamar nossa atenção e nos fazer parar para pensar na nossa vida, na nossa condição e voltar, seja usando de uma maneira mais drástica, como foi o caso de Manassés. Então pare para pensar um pouquinho agora. Se você está lutando contra alguma coisa, está sofrendo, será que não é essa maneira que Deus está usando para te chamar? Porque Ele usou tantas maneiras simples, mas você não atendeu? Quem sabe? Então, se você hoje leva uma vida tranquila e tem ouvido o chamado dele, não espere até algo ruim, drástico acontecer. O aceite agora. Diga sim ao chamado dele agora. Mas se você chegou ao ponto de estar sofrendo, não tem problema. É a hora também de ouvir ainda mais o chamado de Deus e atender o chamado que Ele te faz. Cada vez que Deus nos faz um chamado e eu não aceito, automaticamente eu vou me afastando um pouco mais de Deus. E mais ainda Deus vai ter que usar de maneiras um pouco mais duras, mais drásticas para nos chamar. Então, hoje, Deus faz um chamado para você. O Deus de Manassés é o mesmo Deus que está hoje à nossa disposição. O Deus de Manassés é o Deus que fez a promessa a Israel, é o Deus que fez a promessa àqueles povos todos, pois aqui no livro de 2 Crônicas, no capítulo 7, é um texto muito conhecido e muito bonito. Deus havia feito uma promessa essa que estava agora ao alcance de Manassés, e por isso ele foi chamado de volta. O verso 14 de 2 Crônicas, capítulo 7, diz assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esta promessa havia sido feita à nação num contexto de aliança de Deus com Salomão. E essa aliança foi passando por todas as gerações, inclusive para Manassés. E foi por meio disso que agora Deus pôde chamar Manassés. E essa aliança está disponível também para mim e para você. E por meio dela, Deus está nos chamando. Deus está nos convidando para aceitá-lo. Ele quer transformar a nossa vida. Sabe, é muito interessante quando nós estamos na igreja e alguém dá algum testemunho de conversão. E às vezes tem histórias tão marcantes que nós ouvimos e até nos emocionamos por ver histórias de pessoas que estavam, quem sabe, mergulhadas nas drogas e Deus chamou, pessoas que estavam correndo risco de morte e Deus foi lá e resgatou. Enfim, são histórias incríveis. Mas sabe qual é a história mais incrível? É aquela história de uma pessoa que não precisou sofrer para atender o chamado. É a história de alguém que não precisou passar pelas lutas para entender o amor de Deus. Hoje Deus te chama. Não importa se você está tranquilo na vida ou se você já está sofrendo bastante, como foi Manassés. Não importa se os pecados são poucos ou se foram muitos, como foram os de Manassés. A graça e o amor de Deus chama a todos. Você conhece alguém que está passando por essas lutas e quem sabe precisa ouvir essa mensagem? Não esquece de mandar esse vídeo para essa pessoa. Quem sabe seja o vídeo que vai conduzi-la para que Deus possa falar com ela e ela aceitar o chamado de Deus.
Mas, antes de enviar para alguém, eu quero que você pense na sua vida. Como está a sua vida, a sua caminhada com Deus? Você hoje precisa ser liberto? Você tem algum pecado que está te escravizando? Você sente-se perdido? Hoje Deus te chama e te oferece a salvação. Manassés era o pior dos pecadores, maldoso, mas Deus o transformou. E quando Deus transformou Manassés, ele restaurou a história de Manassés. Ele mudou a história desse homem. Manassés, agora, com a restauração completa de Deus, Manassés, limpa as nações das divindades pagãs. Manassés chama o povo de volta para Deus. Manassés restaura o culto e o altar de Deus. Enfim, Manassés promove uma nova reforma, um novo reavivamento. Manassés sai do cativeiro e retorna para Judá. Deus, quando muda a nossa vida, Ele muda por completo, restaura por completo. Hoje, apegue-se à promessa da aliança. Ore a Deus pedindo que essa aliança se cumpra também na sua vida. E que, assim, você sinta o perdão de Deus, a graça do Senhor na sua vida. E possa, assim como Manassés, ter uma nova vida restaurada em nome do Senhor. Que Deus te abençoe, que Deus te ajude e que Deus transforme a sua vida e que você seja feliz, vitorioso aqui nesta vida e em breve no lar eterno. Um forte abraço e até a próxima.